Oi, meus amigos, minhas amigas, prazer em revê-los e estar com vocês novamente. Muito obrigada pela companhia. Eu estava me preparando para tomar banho e aí eu me lembrei de uma música linda chamada Manias. Não sei se você conhece. Você que é da minha idade mais ou menos deve conhecer. Ela começa assim: mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Ela foi composta por Flávio Cavalcante e Celso Cavalcante. Lembra do Flávio Cavalcante? Ele fez muito sucesso na década de 70 como apresentador da antiga TV Tupi, que hoje é SBT, né? E o programa chamava-se A Grande Chance. O primeiro programa com júri da televisão brasileira. Nossa Senhora, eu tô falando dessas coisas, tô me entregando aqui, né? Acho que só eu lembro dessas coisas tão antigas, ou não? Você também lembra? Então tá bom, não tô sozinha. Mas eu falava aqui da música Manias, que ele compôs junto com o irmão dele, Flávio Cavalcante, e Celso Cavalcante. E quem não tem manias, né? Eu tenho a mania, sabe quando a gente vai colocar o papel higiênico no suporte? Eu gosto de trazer ele assim, sabe? Voltado para mim, a ponta do papel, para ficar mais fácil de puxar, né? Eu também sempre penso que se eu tivesse um restaurante, ele se chamaria Sabor Combinado. Eu sei lá por que eu penso isso. Eu nunca pensei em ter um restaurante. Agora eu não mudo mais os móveis de lugar. Eu adorava fazer isso. Adorava mudar tudo. Todo dia você chegava e encontrava a casa de um jeito diferente. Até que meu companheiro falou para mim: por favor, para, eu não aguento mais encontrar a casa diferente todos os dias. Para com essa mania. Essas manias ou essa mania incomodavam o meu companheiro. Só que as suas próprias manias ele sequer percebia. Então, a gente costuma chamar de mania algum hábito que a gente desenvolve. A gente evita falar a palavra obsessão. Por quê? Porque nós acreditamos que as manias são, até certo ponto, coisas normais, né? Que não trazem prejuízo a ninguém. O que prejuízo tem puxar o papel higiênico assim ou assado, não é verdade? Que prejuízo tem eu pensar naquele restaurante que eu jamais vou ter, porque não é a minha praia, não é? Qualquer pessoa pode ter uma mania, um ritual, uma superstição, e nem por isso a pessoa, você vai dizer, você sofre de toque. Não diga que alguém tem toque só porque ela tem uma superstição, porque ela tem uma mania, ou porque ele é muito metódico. Não. Toque, que é o chamado transtorno obsessivo compulsivo, é um distúrbio psiquiátrico que requer cuidados, porque é um comportamento obsessivo que afeta negativamente a rotina do indivíduo, a sua saúde, né? Como acontece com aqueles que sofrem de bipolaridade, que antigamente se chamava doença maníaco-depressiva, ou de algum tipo de compulsão. Tem gente que tem compulsão por compras, por jogos, por álcool, por droga, por sexo. Tem gente que tem compulsão por sexo. Algumas vezes a pessoa portadora da tal mania ou da tal obsessão, ela não consegue perceber os seus sintomas. E essa é a razão da maioria das pessoas acometidas de algum problema assim rejeitar o tratamento. Por isso, é muito importante o papel das pessoas próximas. Porque se você observa que alguém do seu convívio tem um comportamento um pouco diferente, tem atitudes repetitivas que afetam a sua rotina, que o impedem de organizar a sua vida, procure convencê-lo a buscar ajuda, porque essas obsessões acabam por dominar as pessoas, causando sofrimento, causando prejuízo social, prejuízo ao convívio e prejuízos psicológicos também. Qual a diferença entre hábito e mania? Hábito e mania são termos parecidos,
Hábito é o comportamento geralmente inconsciente que resulta na repetição frequente de certos atos. A mania é isto também. Só que os atos praticados, eles são um pouco extravagantes, né? Esquisitos, né? Fica mais fácil dizer assim, mania é um hábito esquisito, né? Quem não confere, por exemplo, antes de sair de casa, se desligou o fogo, se apagou as luzes, se apagou o botão do fogão, se desligou o botão do fogão, se desligou o ferro. Você acha que isso é mania? Eu acho que é cuidado, eu não acho que é mania. Mania seria fazer isso muitas vezes. Vai, volta, vê. Peraí, deixa eu ver se eu apaguei. Ai, será que eu apaguei? Vou voltar. E quando a pessoa sai de casa e volta porque fala, eu acho que eu deixei o ferro ligado. Isso acaba virando, precisa tomar cuidado, hein? Porque pode provocar atrasos para sair, pode provocar o transtorno de voltar para casa, pode impedir que você cumpra um compromisso importante. E a naninha dos bebês, sabe aquele paninho? Aquele paninho que as crianças carregam para lá e para cá? Começa por um hábito, né? As mães adotam para quê? Para acalmar as crianças, mas se transforma na mania de só dormir agarradinho naquele pedacinho de pano. É uma gostosura, não é? Quem prejudica quem? Ninguém, né? E lavar as mãos? Lavar as mãos repetidas vezes é hábito ou é mania? Durante a pandemia, lavar as mãos regularmente se tornou um hábito saudável, mas que ele vai perdurar. Pode a crise acabar, eu acho que nós vamos ficar habituados a lavar muito as mãos, não é? Isso vai acabar sendo uma rotina para todo mundo a título de prevenção, porque a gente sabe que a gente tem muitos inimigos invisíveis que nos cercam. Mas, se esse costume chegar a ser uma atitude exaustivamente repetida, uma cisma desmedida, uma ideia fixa, aí já passa a ser mania. Vira uma obsessão, começa a afetar a sua vida. Você está assistindo televisão, levanta, vai lá, lava a mão. Você está não sei o que, vai lá, lava a mão. Você está comendo, no meio da comida, vai lá, lava a mão. Não. O ato de limpar é um bom hábito. É um hábito saudável, mas ele requer muito cuidado. Quando chega a ser extremado, por exemplo, limpeza de casa. Você limpa e tem pessoas que têm mania de limpeza. São fanáticas e isso deixa as pessoas da casa pouco à vontade, não é? Ela não pode deixar o sapato em qualquer lugar, não pode deixar um pano, não pode deixar uma toalha em qualquer lugar, porque aquilo já incomoda a pessoa que tem fanatismo, que tem obsessão por limpeza. Higiene pessoal levada ao extremo, eu tive um conhecido, sabe o que ele fazia? Ele não apertava a válvula da descarga do vaso sanitário com a mão. Ele apertava com o pé, acredita nisso? Ele põe o sapato para apertar. Não queria tocar na válvula. Isso já é obsessão, não é? Mas não pergunta mais não, que eu nunca entrei no banheiro, eu só ouvi dizer. Não sei quanto ao mais, tá bom? Hábitos e manias são expressões relacionadas ao comportamento humano. E, portanto, são afetas à nossa parte emocional, de modo que elas podem ser abandonadas. Por exemplo, roer unhas não é um sinal de ansiedade, um sinal de estresse? Isso pode ser deixado se cuidarmos das nossas emoções. Tomar consciência da motivação do sintoma é o primeiro passo para mudar esse estado. Por meio da conscientização, da ressignificação de fatos, de crenças, ou mesmo da reprogramação emocional, que são ferramentas muito eficazes para transformar a realidade, fazendo com que a pessoa saia de um estado de desequilíbrio, de insatisfação e entre num estado de conforto, de bem-estar. Mas, para dizer a verdade, eu, pessoalmente, acredito que ter alguma maniazinha pode ser gostoso à beça, ainda que um pouco esquisito, né? As manias são quase uma identidade nossa.
Elas nos distinguem, né? Elas nos caracterizam. São como definir uma personagem da nossa própria história. Por exemplo, eu sempre deixo uma luz acesa. Sabe para quê? Você não vai acreditar que eu faço isso, né? Para iluminar a alma daqueles que já viajaram. Coisa boba, né? Uma mania que eu tenho. É como diz a música, mania é coisa que a gente tem, mas nem sabe por quê. E sabe de uma outra coisa? Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Muito obrigada por sua companhia e até breve.